Na verdade é um encerrar que vai começar, né? Na verdade é isso. Porque a gente deu início a níveis de interpretação da Torá e começamos a falar do Pardes, né? Aí analisamos esses 4 níveis, né, de interpretação. Vimos o Peshat, depois vimos Remes, Drash e hoje Sod. Os 4 níveis de interpretação dentro do Pardes. Nós fizemos uma relação desses 4 níveis com a figura de uma árvore, né? Então, nós vimos lá que o primeiro nível, o Peshat, seria o fruto da árvore, né? E que mesmo dentro do fruto, embora seja o nível literal, aquele mais superficial, há também uma profundidade nele, que como a gente vê também num fruto, que a gente pode ir analisando as camadas e ir mais fundo até chegar na sua semente. Depois vimos o Remes, que na verdade na árvore é como se fosse a folhagem de uma árvore, que são as alegorias, né, que você tem ali, tudo aquilo que vem trazer um embelezamento para uma boa compreensão do texto. E aí você vê as parábolas, né, as alegorias que a gente tem nas escrituras. Terceiro, nós vimos então Drash. Então nós vimos aquela relação, a conexão entre textos. Conexão essa que quando a gente relaciona um texto ao outro, a gente tem uma plenitude maior de entendimento daquele assunto. É como o subir na montanha, né, no topo da montanha, e ver todos as formas que aquele assunto é tratado. Então ali você tem o Drash, né? Aquela relação de textos dentro de toda a Escritura. E hoje nós entramos então em Sod, né? Então, vamos falar um pouco, trazer um conceito aqui do que é Sod. A palavra Sod significa segredo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou na dívida já do material da aula passada, né? Drash, eu não publiquei. Eu vou preparar esse material do Drash e Sod e vou mandar junto já para vocês esse material. Então a palavra Sod significa segredo. Neste nível nós aprendemos os métodos de interpretação para se alcançar aquilo que está oculto no texto. São as raízes da árvore. Então dentro dessa imagem que a gente está vendo da árvore, como nós já vimos o fruto, as folhagens e os galhos, né? A parte de Drash são os galhos, é o que conecta, né, um lado ao outro, esse trabalho de conexão. Agora nós chegamos aonde? Nas raízes. E como nós vemos na árvore, a raiz é aquilo que fica oculto, aquilo que está escondido. Para você alcançar a raiz de uma árvore, você tem que cavar, você tem que ir mais fundo. Então, num olhar superficial, você não consegue ver aquilo que você vê quando você tem esse nível de interpretação chamado Sod. Então é o oculto. Quando a gente fala de Sod, é o oculto, né? Alguns falam místico, mas fica uma coisa meio esotérica falar assim, né? Então são as raízes da árvore que para serem alcançadas precisamos cavar. São os mistérios ocultos, os oráculos. Oráculos também é outra palavra quando a pessoa escuta, acha uma coisa estranha, né? Você tem lá o pessoal que assistiu Matrix, tem lá o oráculo, né? A coisa misteriosa, né, que tem ali. Então, na verdade, oráculo, tem um texto em Romanos, capítulo 3, no versículo 2, que fala a respeito, né, Paulo vai falar a respeito dos judeus. E fala, tem algum valor? Qual a importância, né? Então, que tem o judeu. E ele fala, sim, tem muita importância. E começa a citar, lá em Romanos, capítulo 3, a importância do judeu. E dentro de tudo aquilo que ele cita, no capítulo 3 de Romanos, ele diz, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Em outras versões está escrito os mistérios, né? Em outra versão está escrito as palavras de Deus. Então o que esse texto está trazendo é que ao povo escolhido, né, ao povo judeu, foi dado a eles o quê? Os oráculos, os mistérios de Deus foram entregues a esse povo. Assim como os oráculos foram entregues a eles, esses níveis de interpretação também foram dados a eles. E outras coisas nós vamos ver agora nesse nível Sod que nós temos aqui. Nesse nível é fundamental um conhecimento básico da língua hebraica. Por quê? Porque como os oráculos, os mistérios foram dados e entregues ao povo judeu, a essa língua que foi escrita, né, as escrituras,
né? O original que nós nos voltamos para obter a revelação dessas raízes da árvore. Então, por isso que primeiro a gente deu uma aula básica de introdução ao hebraico, para que você consiga já visualizar as letras e conseguir ler também, para a gente poder agora chegar nesse nível, passar por esse processo todo e chegar nesse nível sod, que é uma grande ferramenta que chega a nós para nós conseguirmos ter a revelação de coisas que estão contidas nas Escrituras e que uma pessoa normalmente não vê. É fazer com que você, através dessa ferramenta, veja aquilo que uma pessoa normal, ao ler as Escrituras, não vai ler. E para poder alcançar isso, eu tenho que ter esse conhecimento básico do hebraico, que é ele que vai trazer a revelação. Quando eu tenho uma tradução, eu perco essa revelação. Eu não consigo alcançar essa revelação. Vou dar um exemplo para você não ficar perdido. Algumas pessoas falam assim: poxa, por que eu tenho que saber que o nome de Jesus, na verdade, no original é Yeshua? Tem gente que até fala, pô, bobeira esse negócio de saber que o nome é Yeshua. Jesus, é Jesus, a minha língua é Jesus. É errado falar Jesus? Meu ponto de vista, respeito quem pensa diferente. Não é errado utilizar o nome Jesus. Agora, quando você vai para o original e vê o nome Yeshua, você entende, você recebe muito mais revelação do que falando Jesus. Porque Jesus é Jesus, Jesus é um nome. E alguns até falam erradamente, né, porque pegam o SUS ali e falam que SUS é cavalo, e aí já viajam e sai totalmente falar que é cara de cavalo, Deus cavalo, e começa a falar um monte de coisa errada por aí. Mas quando eu vou para o original, Yeshua, eu consigo entender então, dentro desse nome, o verdadeiro significado e a missão, e o que é revelado através dele. E consigo entender um outro texto, porque tem um texto das Escrituras que diz que o Pai deu ao seu Filho o seu nome. Que o nome do Pai está contido no nome do Filho. Como é que eu vou entender esse texto com o nome Jesus? Não entendo. O nome Jesus eu não consigo ver isso. Agora com o nome Yeshua eu consigo ver. Porque Yeshua, Ye, aqui você tem um tetragrama. Yud, Re, Vav, Re. O nome do Pai foi dado ao Filho. Está contido no nome do Filho e no nome do Pai. Por isso que tem outros textos que dizem, e Deus lhe deu um nome acima de todo nome no céu e da terra. O nome de Jesus está acima do nome de Deus? Não está falando esse texto, está falando do próprio nome de Deus que está no nome do seu Filho. O próprio nome do Eterno que está no nome do seu Filho. Por isso que diz que não há outro nome acima desse nome, nem no céu nem na terra. Porque é o nome do Pai que está sendo tratado naquele texto. Agora, para entender isso, eu tenho que ir ao original. Eu tenho que entender esse Yud ali no começo. De Yud, Re, Vav, Re. O nome do Eterno ali. Então, o que diz Yeshua está dizendo que do Eterno vem a salvação. Que a salvação vem de Yah, vem do Eterno. Então, isso eu só entendo voltando os meus olhos para o hebraico. Ok? Então, por isso que diz que neste nível é fundamental o conhecimento básico da língua hebraica, pois é nela que estes segredos estão ocultados, e somente através dela eles são revelados. São diversas as ferramentas utilizadas neste nível para se cavar até chegarmos às raízes. Veremos inicialmente apenas algumas aqui, não tem como a gente falar todos, né? No decorrer agora, daqui para frente, a gente vai começar a trazer cada vez uma ferramenta dessa de se obter a revelação. Os métodos, dentro desse nível sod, os métodos que os judeus utilizam, os rabinos, os estudiosos, para poder alcançar a raiz, para poder alcançar essas revelações. Nós vamos ver alguns apenas aqui. Primeiro que eu vou tratar com vocês, deixa eu colocar aqui, primeiro, dentro do próprio alfabeto. Ok? Então, primeira ferramenta está dentro do próprio alfabeto. Do alfabeto hebraico, claro, né? Hebraico. Próprio alfabeto hebraico. Aqui, inicialmente, eu vou ver 3 pontos com vocês. Primeira coisa, que já foi tratado na aula de hebraico, que a gente tem que ver aqui, é o significado
significado de quê? Das letras. O significado das letras. Porque quando eu entendo o significado das letras, eu vou olhar para uma palavra no original e vou compreender uma revelação que está contida ali dentro daquela palavra. Então, por isso que eu dei para vocês essa colinha aqui, que tem todos os significados das letras. Então, com essa colinha você vai ter lá, o Aleph representa força, líder, primeiro, B, em, família, casa, tenda, e você tem todos os significados de cada letra do alfabeto hebraico, assim como tem aqui também nessa colinha o valor numérico que a gente vai ver depois. Então isso é importante para a gente trabalhar com essa primeira ferramenta aqui de nível de interpretação SOD, que aqui você vai ver o que? Revelação. Por exemplo, você tem lá o nome, palavra, ela. Eu tenho a palavra ela. Então, se eu não compreendo, se eu não tenho essa ferramenta de significado das letras, ela vai ser ela. Bom. E o máximo que eu vou chegar a falar quer dizer Deus. Tá bom. Agora, se eu conheço o significado de cada um, alguém está com essa colinha aí? Não. Gente. Então vamos lá. Aleph é uma delas, força. Força. O lame, lembra sempre a figura, gente. O cajado, o que guia, é o que conduz, né? Lembra do pastor lá, o que guia, conduz. Guia, conduz. Então o que ela representa dentro do significado das letras? Ela é a força que conduz, é a força que guia. E aí nós vemos isso revelado nas Escrituras: o Eterno guiando o seu povo no deserto, à noite como uma coluna de fogo, durante o dia como uma nuvem sobre eles. Então você vê a força conduzindo, né? Aquela manifestação de glória, seja na coluna de fogo, seja na nuvem, conduzindo o seu povo, protegendo o seu povo. Então você começa o que? Através do significado das letras, você começa a ter revelação. Conhecendo esse significado, gente, você já vai longe, porque quando você for ler um texto e buscar o texto no original e ver a palavra em hebraico, muitas palavras já vão saltar aos teus olhos. Você vai poder pegar, por exemplo, o nome de uma pessoa e você vai conseguir ver o significado das letras. E muitas vezes ela vai trazer uma revelação ali dentro. Outras não. Outras não. Porque muitas vezes a revelação não está nesse método. No texto não está nesse método. Uma outra coisa importante que a gente tem que deixar aqui como um alerta. O nível SOD, por ser um nível que trata de mistérios, né, de revelação, de coisas ocultas, a gente tem que estar atento a um fundamento aqui, que é fundamento para toda a interpretação, mas principalmente nesse nível que você tem uma dinâmica maior, uma liberdade maior para trabalhar. Para você ter ideia, do ponto de vista meu, eu aqui dentro desse nível, eu não respeito nem a técnica do hebraico. Nem a técnica do hebraico. Eu relaciono palavras que não têm a mesma raiz. E eu vou mostrar isso para vocês. Ontem eu até mostrei um exemplo aqui. Eu posso conectar palavras apenas por elas serem parecidas na sua pronúncia. Só pelo som. O som lembrando, o som sendo... Vimos ontem a palavra matzô e lembramos de matzá. São duas palavras distintas. Ok? Mas fizemos a relação pelo som. Então, qual é o fundamento que a gente tem que ter o tempo todo e principalmente aqui nesse nível? A palavra, a Torá. Ela é o fundamento. Eu não posso trazer uma interpretação que seja contrário às instruções da Torá. Eu não posso utilizar isso aqui para falar algo que seja contrário à palavra de Deus. Mas se aquilo que eu estou trazendo como interpretação não é contrário à Torá, né? Pelo contrário, se ela está de acordo com os princípios da Torá, da palavra de Deus, então é possível você utilizar dentro do campo das ideias. E é claro que sempre você vai ter uma interpretação contextualizada. Eu não sou contra descontextualização não, gente.
Tá? Você interpretar dentro do contexto, essa é a forma principal. Agora, eu posso utilizar algo que está dentro de um contexto, tirar daquele contexto, aplicar em outro, desde que não esteja contrário à palavra, desde que seja de acordo com a palavra, tá bom, gente? Então aqui, significado das letras, é a primeira coisa que a gente vê aqui. Depois, aqui dentro ainda, desse primeiro ponto, nós temos o valor das letras. O valor das letras. Nós vimos que as letras não possuem apenas um significado, elas possuem valor. Então você tem lá na colinha que eu te dei que você não trouxe, deixou guardado. Tomara que você não esteja fazendo isso com a sua Bíblia também. Então lá, você tem Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, você tem um valor numérico. Aqui vai trabalhar dentro de uma coisa conhecida como Gematria ou Gimatria. Tá? A gente vai trabalhar os valores. A gente já chegou a mencionar isso aqui na aula de hebraico. E a gente vai ver que dentro das escrituras há uma relação de valores. Palavras diferentes com o mesmo valor numérico. Quando eu somo o valor de cada letra de uma palavra, eu vou ter um valor chamado de valor cheio, né? Que é o valor total da palavra. Aí eu vou ter lá uma palavra que o valor dela é 285. E eu tenho ainda o valor raiz, que é quando eu somo o 2, o 8 e o 5, que chega a um valor único. No caso aqui, 8, 2 e 5, 15, 5 mais 1, 6 é o valor raiz de 285. Se eu estiver rápido, vocês me param, gente. E se tiver dúvida, você também levanta a mão, tá ok? Então, eu vou dar uma paradinha aqui, nessa parte, para poder dar um exemplo para vocês desses valores aqui. Então, vamos lá. O segundo aqui, dentro desse primeiro aqui, é o valor das letras. Ou gematria, ou gemátria, né? E eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, de valor de letras. Nós temos uma palavra, que é a palavra em hebraico, né? Davar. Davar. Qual é o valor? Quem está com a colinha aí, fala para mim. Dalet. Qual é o valor de Dalet? 4. Dalet vale 4. Bet. 2. O Resh. Vai 4. É 200. 200. Como é que eu acho o valor dessa palavra? Davar quer dizer palavra, gente. Vamos lá. Palavras. Qual o valor da palavra em hebraico? 200 mais 2, 202. 202 mais 4, 206 é o valor da palavra davar. 206. Então esse é o valor da palavra. Qual é a raiz? O valor raiz dela? 8. 2 mais nada, 2 mais 6, 8. Então, davar, palavra em hebraico, é 8. E Torá? O que é a Torá, gente? A Torá não é a palavra do Eterno? Então vamos ver agora. Torá. Aqui está escrito Torá, gente. Torá quer dizer instrução, né? Torá. O Tav vale quanto? 400. Agora eu falo na frente também. Vale 6. Vaga é 6. Oi? 6. 6. Resh. Vai, Pedro. Vai. 3,200. E Re. Vai, Vai, Pedro. Pedro. Bora, Pedro. Re é 5. 5.
Quero ver você somar agora. Vou somar 5 aqui. mais 200, 205. 205 mais 400, 211. Mais 400 vezes 5 dá 611. 205, 405 mais 6, 611. Ele dá aula em matemática, agora tem que fazer reciclagem difícil. Raiz é 8 também. 611 é o valor da palavra Torá. E a raiz é 8. Agora eu peguei aqui 8. Ah, então quer dizer que palavra em hebraico é 8. Torá, que é a palavra do Eterno, também é 8. Isso. Ah, isso deve ser coincidência, né? Coincidência do hebraico, não é não? Então vamos ver outro. Que tem a relação. Yeshua é o quê? Ele é a palavra. Então vamos para Yeshua. Posso botar Yeshua aqui do lado e botar uma última lá? Vou botar Yeshua aqui, ó. Vai ficar apertado. Será? Vai não. Agora, Yeshua. Olha o Yud aqui, ó. Olha o Yud aqui, ó. Revelando o Pai, o nome do Pai aqui, ó. Vamos lá, Yud vale quanto? 10. Shin 300. Vav 6. Ain Não fala pra ele não, Thiago. Thiago tá no 70. 70 mais 6, 76. 76 mais 300, 376 mais 10, 386 é o valor da nome Yeshua. Isso. Vamos somar agora? 8 mais 3, 11 mais 6, 17. 7 mais 17. 7 mais 1, 8. 8. Mas deve ser coincidência. Ontem nós vimos outro nome, que é dado a Yeshua, né? Emanuel. Pastor, onde é que você achou esse mais um aí? Me repete de novo, por favor. 1 mais 7, 1 mais 7. 8 mais 3, 11. 11 mais 6, Vai lá pra frente, Pedro. Tá. 11 mais 6, 17. Tá. 7 mais 1, 8. Ah, entendi. Entendeu? No dígito. Mas ele também se chamava como? Emanuel. Né? Na verdade, em hebraico é Immanuel. Vou botar aqui embaixo então, Immanuel. Agora eu quero ver, Pedro. E agora, Pedro? Esse é o nome que foi dado a quem? Yeshua. Manuel, Deus conosco. O Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Não é possível que isso aqui vai dar 8, será? Valor de Ain. 70. Men. 40. Num. 50. Vav. Aleph. Lamed. Vamos somar? 30 mais 1, 31. mais 6, 37. mais 50, 87. mais 40, 127. mais 70, 197. 197. 1 mais 9, 10. 10 mais 7, 17. 7 mais 1, 8. Deu 8. O nome do pai também. O que é isso, gente? Gematria. O valor das letras trazendo revelação. Então eu mostro que, na verdade, a mesma raiz da palavra tem a mesma raiz da palavra Torá, da palavra Yeshua, da palavra Emanuel. Tá certo? Não. Isso faz o quê? Com que você possa conectar todas essas coisas. Isso possibilita uma conexão. Você vê que a palavra Yeshua, Emanuel, Torá, revelam uma mesma essência, uma mesma pessoa e por aí vai. Mostra uma conexão entre essas palavras que estão aqui. Ok, gente? Mas vamos ver mais uma coisa. Vou ter que ter paciência que eu vou apagar esse Vai no quadro. pano aí, Elisha. Experimenta esse pano.
A Ana Paula pegou? Aí, então, esse é melhor. Ah, porque com água? É. Engraçado, como é que a água limpa bem? Para mim tinha que ser com álcool. Quantos são os livros, os primeiros, a Torá, são quantos livros? Rumash, melhor dizendo, ou Pentateuco? São 5? Quais são os livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que português não vai adiantar para mim. Lembra que eu falei que é fundamental para alcançar essa revelação, é fundamental o quê? O hebraico. Então vamos lá. Vamos de cada uma delas. Foi bom, mas... Vamos lá? Trabalhar, Pedrão? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Os 5 livros. Será que vai bater essa conta? Vai lá, Pedrão. B. 2. Bresh. 6. Hã? 200. Aleph. Shin. 300. Yud. 10. Tav. 400. Shin. 300. Men. 40. Vav. Tav. Vav. Yud. Kof. Kof. Olha aí que dá com a colinha, não deixa em casa. Vou pegar a minha. Não, pessoal, aqui, deixa comigo. 100. Estou lembrando aqui, o diretor Essa da colinha aqui. Bresh. é com a bola dizendo da gata. Aleph. B. 2. Men. Mentalidade 40. B. Iresh. 2. 3. Dalet. 200. Yed. Dá 44. Desh. 2. Bresh é 200. 3. 200. Nude 10. 10. E Men. 40. 40. Vamos somar? Vocês são melhor em matemática do que em achar as palavras aí. 400 mais 10, 410, mais 300, 710, mais 1, 711, mais 200, 911, mais 2, 903. 913. 13. 913. Bereshit é 913. Agora, Shemot, 300 mais 40, 340, mais 6, 346, mais 400, 746. 746. Vai criar 6 mais 10, 16, mais 100, 116, mais 200, 316, mais 317. 317. Bemidbar, 2 mais 40, 42, mais 4, 46, mais 2, 48, mais 200, 248. 248. Devarim, 4 mais 2, 6, mais 200, 206, mais 10, 216, mais 40, 256. 256. Então esses são os valores de cada um dos livros da Marcha ou Pentateuco, né?
Vamos achar agora a raiz? 13. 913. Não, faz uma coisa melhor. Tem a calculadora aí? Tá aqui. Tem calculadora aí? Então soma aí para mim. 913. Destrava aqui. Vamos somar isso tudo? 913 mais 746 mais 317 mais 248 mais 256. Pronto. Deu quanto? Ele não fez. Dá um 9. 2.480. 2.480. 2.480. Na cabeça tinha que ser na calculadora, hein? Vem. 2.480. É. 2 mais 4 6. mais 8. 14. Hã? 14. 14. 6 mais 8, 14. 4 mais 1. 5. Quantos livros tem? 5. Deu uma volta grande e bateu certinho, né? Que isso, gente? Revelação que está contida nos números, nas letras. Você pega todo o nome de todos os 5 livros e o valor deles no final, somando tudo, vai dar 5. Ok? Céu e sorte, né? Isso é só. Você só consegue fazer isso aqui, como isso aqui está enterrado para aquele que não tem um conhecimento dessa. Estava oculto. Quando você tem acesso ao original, ao hebraico, e o conhecimento desses métodos de interpretação, é que você vai conseguir enxergar isso e ver isso presente aqui. Ok? Então já vimos, vamos lá. Já vimos significado das letras, valor das letras, e ainda tem um outro, que é o desenho das letras. Vou botar bom isso aqui, ó. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, gente, eu estou dando uma introdução para você conhecer essas ferramentas. E aí, depois dessa aula, a gente vai começar o quê? A poder trabalhar isso dentro do texto. A gente vai ver vários textos que revelam coisas utilizando isso aqui. Então, o próximo aqui são o desenho das letras. O desenho das letras. Então, o significado das letras trazem revelação, o valor das letras trazem revelação, o desenho das letras também trazem revelação. E aí a gente vai ter aqui uma coisa chamada desmontar uma letra. Parece que nosso doido. Sabia que você pode desmontar uma letra? Pegar uma letra, um Aleph, um B, um Gimel, um Dalet e desmontar ela? Então esse é um outro ponto que a gente vai estar vendo aqui no desmontar a letra. Vamos lá, Wagner. Deixa eu trazer um para vocês aqui. Trazer o Aleph. Os estudiosos dizem que o Aleph, na verdade, ele pode ser desmontado. Vou botar um certinho aqui. Isso aqui que a gente faz. Eles dizem que, na verdade, o desenho dessa letra, o Aleph, na verdade, ela é composta por 3 letras. Ela é composta por um Vav, curvado, um Yud em cima e um Yud embaixo. E aí, o que a gente pode ver nisso aqui? Eles dizem que esse aqui representa a terra, esse aqui representa o céu. E aqui tem um mediador. Um vago, um prego, aquilo que une céu e terra. Então quem é esse vago? Quem é aquele que une céu e terra? Está escrito, gente. Há um só mediador entre céu e terra. Yeshua. Ele é o mediador entre céu e terra. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, através dele, mediante Ele.
Você vai entender isso aqui muito bem depois, lá na frente, quando a gente for, nós vamos pegar o primeiro versículo de Bereshit, vamos trabalhar tudo isso em um versículo só. E você vai ver a presença do Vav lá, já revelando Yeshua. Ele aqui, ó, esse Vav. E olha uma coisa que eu vou falar para você, agora eu vou sair daqui e vou um pouco lá atrás em batalha espiritual. O que isso tem a ver com batalha espiritual? Eu fiquei 15 anos da minha vida estudando batalha espiritual. E dentro da batalha espiritual você vê que Satanás ele profana as coisas que Deus cria. Tudo aquilo que você tem estabelecido pelo Senhor é profanado. Tanto que você vai ver no final dos tempos o templo sendo profanado, como viu também na história isso já acontecendo. Você sabia que essa revelação aqui foi profanada? Sabe como? Quantos aqui conhecem uma figura chamada Baphomet? Conhece? É muito utilizada até na maçonaria. Vocês lembram como é que é a figura? É a figura que foi desenhada por Anton Levi, eu acho. Anton Levi? Eu tenho ela aqui, vou mostrar para vocês. Cadê isso aqui? Meu telefone está filmando aqui. Como é que ele está? Opa! Está sentado, um globo, né? Sentado, as pernas de um bode, né? Um corpo de homem, né? E o quê? Sim na terra, como no céu. Uma profanação dessa revelação. Uma profanação da figura de quem? Do Filho, de Yeshua. A grande luta de Satanás é por querer tomar a posição do Filho e não a posição do Pai. Ele sabe que a posição do Pai não tem como ele tomar. Ele quis ser o quê? Como filho, ele queria a posição do Filho, a honra e a glória que estava sendo dada ao Filho pelo Pai. Ele queria tomar aquilo. Então você vê isso acontecendo e sendo propagado ainda até aqui nessa revelação você consegue ver isso aqui. Ele é o mediador, ele foi estabelecido como mediador. Yeshua foi estabelecido entre terra e céu. Acesso ao Pai somente através dele. Isso a gente faz como? Desmontando uma letra. Eu peguei um alif e desmontei. Vi que existem 3 letras ali dentro. Nós vamos ver isso em todo o alfabeto. Vou trazer depois devagar para vocês. Vocês vão ver a simbologia. Vocês vão ver, por exemplo, até a forma, o desenho da letra, você vê, por exemplo, o B. O B, o hebraico, ele é da direita para a esquerda. Ele é fechado para a esquerda e ele é aberto. Ele é fechado para a direita e aberto para a esquerda. Isso tem uma informação. Está falando que dali vai iniciar uma revelação aberta chegando. Por isso que as escrituras começam com Bet. Ali ia iniciar algo, ia vir uma revelação de algo. Você tem isso no Men e o Men Sufit. Você tem o Men, que ele é aberto, tá vendo? Abertura. E você tem o Men Sufit, que ele é fechado. Também vai falar acerca disso, de algo oculto ou algo fechado, né? E algo aberto. Ok? Você vai ver a revelação disso na palavra Egito. A palavra Egito, a gente vai analisar isso depois. Você vai ver que começa com um men aberto e termina com um men fechado. Você vai ver que existe uma informação e uma mensagem também nisso. Ok, gente? Então, essa é a primeira parte só, gente. É só o primeiro que eu falei, que é a revelação, todos os mistérios que podem ser alcançados através do quê? Do alfabeto, só do alfabeto. A gente consegue ver isso tudo aqui. Próximo passo, número 2. Vamos para o número 2 agora. Número 2, acróstico. O que é acróstico? A gente já falou muito disso aqui. Acróstico, você tem uma palavra, mas aquela palavra, na verdade, o que está contido nela é uma frase. São várias palavras que são unidas para formar uma só palavra. Isso é o acróstico. Eu trouxe 2 aqui para você começar a ver. Bem conhecidos. Que já foi dito por a gente. A palavra Amém. Amém. E a outra palavra, a palavra Moriá.
amém e moriá. O que é o acróstico? O acróstico, ele separa. Cada letra dessa aqui, na verdade, é uma palavra. Cada letra é uma palavra. O que é o amém? A gente fala amém, né? Se nós não formos buscar no hebraico, nesse livro de interpretação, amém é como se fosse, eu concordo com isso. Sempre pensei, eu lembro que eu escutei muita pregação e eu preguei muito isso. Que amém quer dizer, eu concordo com isso e eu tenho parte com isso. Eu só entendi assim. Eu concordo com isso, eu tenho parte com isso. Né? Eu estou inserido, eu estou de acordo, como se estivesse fazendo uma aliança. Eu estou de acordo e eu tenho parte com isso. Só pensava assim. Né? Agora, quando a gente vê e entende que isso aqui é um acróstico, aí nós temos, vamos lá. Quer dizer, o Aleph é de quê? Elohim. Aleph de Elohim. O Men, Melech, rei. E o Nun, que é o N, Neman. Quer dizer que Elohim, ou melhor, Deus, ele é Melech, rei, e fiel. Então, quando eu digo amém, eu estou dizendo, Deus, ele é rei, ou melhor, ele é soberano sobre isso que está sendo propagado, dito, e ele é fiel. Ou melhor, ele vai cumprir aquilo que está sendo dito. Por isso que a gente fala, não existe não amém, gente. Né? A gente fala, amém ou não amém? Né? Não existe não amém, porque não amém quer dizer que Elohim, ele não é rei e não é fiel. Então não existe não amém, só existe amém, ou então você se cala. E não amém não existe. Para mim, quando eu descobri o significado do amém, o significado hebraico, para mim foi uma descoberta extraordinária. Fiquei bobo de ver, né? E aí tem um trecho de Paulo, um dos versículos de Paulo, que Paulo está falando sobre as promessas, o cumprimento das promessas, né? E ele diz que Jesus é o nosso amém. Caramba, ali para mim foi fantástico, ou seja, Deus é fiel em Jesus, em Yeshua, ao cumprir a sua promessa. Ele está falando exatamente desse amém. Aí eu entendi por que Jesus é o nosso amém quando ele estava falando. É fantástico. Vamos mais conhecer isso, né, gente? Vamos para o outro. Moriá, o Monte Moriá. Lembra? Monte Moriá. Se eu tenho esse entendimento apenas de Monte Moriá, Moriá é o nome de um lugar. Acabou. Fica vazio. Você percebe isso? Agora, quando eu vou para esse nível de interpretação aqui, eu sei que é Makom, Re, Iá. Makom, lugar. Re, ver. Iá, o nome do Eterno. O lugar aonde Deus é visto. Eu não lembro agora, na tradição, as festas de peregrinação, as 3 festas de peregrinação, são as 3 festas que tem que subir a Jerusalém, né? O nome que eles dão a essa subida, esqueci o termo que eles utilizam, mas tem a ver com subir para ver, ir para ver, ou melhor, todos têm que subir, né, a Jerusalém para ver o Eterno. Então, quando eles sobem nessas 3 festas de peregrinação, eles sobem para ver o Eterno. Ele está dizendo que o Eterno, Deus, ele é visto no meio das festas. Se você olhar onde ele é visto. Então, Moriá, ok? Então, essa é outra forma que a gente tem. A segunda. Vamos para o terceiro. Acho que eu vou ter que apagar esse de cima aqui. Eu vou apagar esse aqui. Vou botar o 2 aqui. Acrósticos. O terceiro. Saltos sequenciais. Saltos sequenciais, não é o tal do salto ornamental, não. Sequencial.
O que é salto sequencial, gente? São saltos de letras. Essa aqui é uma outra forma que eles utilizam para poder trazer uma revelação. Eles pegam um texto, né, de lá para cá, eles pegam, por exemplo, uma letra e contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vem outra letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí pega outra letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pega outra letra. Então, quando você tem saltos assim sequenciais, né, de mesmo valor, não é aleatório, mesmo valor, 7 pega, 7 pega, e você dali traz uma informação, é porque existe uma mensagem oculta ali. Okay? Então é outra forma, eles estudam muito, gente. Estudam um pouco não. Então é outra forma que você tem. Ah, será que isso é negócio de coincidência? Aí eu trouxe para a gente ver e você me diz depois no final se isso é coincidência. Tem como eu ver isso sem o original? Não. Só no original. Por isso que é bom você ter, para ver isso, você ter a Torá. Né? Que você tem lá em português de um lado, do outro lado você tem o hebraico. Então, como exemplo aqui de salto sequencial, quando você abre o original em Gênesis, você tem, vamos lá, vou fazer na ordem aqui, de direita para esquerda, tá, gente? Eu começo com Gênesis, depois de Gênesis eu tenho Êxodo, depois eu tenho Levítico, depois eu tenho Números, e depois eu tenho Deuteronômio. Não é? Quando eu pego Gênesis, e eu pego aqui na palavra Bereshit, eu pego Tav, a última letra de Bereshit, eu pego Tav. Eu vou começar a descobrir, sempre assim nessa ordem da leitura, que eu pego a letra Tav, e aí eu conto 49 letras. Depois que eu conto 49 letras, a 50ª letra, então eu tenho um Tav, eu tenho lá um Tav, eu conto 49 letras, qual a 50ª letra? Um Vav. Um Vav. Depois eu conto mais 49 letras, o que vem? Vem um Resh. Depois eu conto mais 49 letras, vem um Ré. Vem um Ré. Formou a palavra Torá. Então, em Gênesis, eu tenho a palavra Torá numa sequência de salto de 49 letras. Deu para entender, gente? Uhum. Deu para entender? Eu tenho a palavra Torá. Aí eu chego em Êxodo. E abro em Êxodo. Depois, se você quiser, eu te mostro. Quando eu abro em Êxodo, eu vou abrir para ver se isso acontece lá em Êxodo também. E aí no início você quiser que não, porque senão vai tirar o foco ali. Eu tenho aqui a palavra Shemot, né? Que começa aqui. Ve'ele Shemot. Quando eu tenho Shemot, a última letra de Shemot é um Tav também. Eu pego essa letra, o Tav. Aí eu conto 49. Qual é a 50ª letra? Um Vav. Quanto mais 49, qual é a próxima letra? Um Resh. Quanto mais 49, qual é a próxima? Um Rei. Tem uma palavra Torá novamente numa mesma sequência, gente, saltando 49 letras. Ah, mas não foi uma coincidência. Eu vou pular Levítico, não vou falar de Levítico agora. Eu vou lá para Números. Eu vou lá em Números. Levítico vai ser uma surpresa. Eu vou em Números. Chego lá em Números. Vai da beira. Começa assim, Números. Vai da beira Adonai El Moshe. Em Moshe, eu tenho um rei. A última letra de Moshe. Eu tenho um rei. Conto 49, aí vem um Resh. Conto 49, vem um Vav. Conto 49, vem um Tav. Aí a palavra Torá é daqui para lá. Aqui em Gênesis é para cá, em Êxodo é para cá, em Números é para lá. Aí eu vou a Deuteronômio.
Abre Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 1. Vou dizer o versículo para vocês, quando vocês quiserem lá encontrar. Está lá no versículo 5, quando vai dizer, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a explicar essa lei. Como é que é lei em hebraico? Está lá. Et HaTorá. Eu pego a letra Re. Re daqui. De HaTorá. Conto. E aí aqui tem uma coisa diferente. Eu vou encontrar uma sequência de 48, a 40ª que é a letra. Conto 48, então, a 40ª vai ser 49ª Uresh. Depois a 49ª depois, um Vav. 49ª depois, um Tav. Vai formar também Torá da esquerda para a direita. Então veja o que acontece. Depois eu vou dizer por que aqui tem um dia menos aqui. Aqui não chega o 50º. Nos dois primeiros livros eu tenho a palavra Torá apontando para o centro. O centro é Levítico. Correto? Correto. Nos dois últimos livros eu tenho a palavra Torá apontando para o centro. E o que eu tenho no centro? Yeshua. Levítico. Deve ser. Eu vou em Levítico. E aí eu descubro que em Levítico eu tenho uma sequência também. Só que a sequência de Levítico, eu tenho aqui a palavra Vaikra, é a primeira palavra de Levítico. Começa assim, Vaikra El Moshe. A palavra Vaikra tem um Yud. Eu pego esse Yud. Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois de 7 vem um Re. Aí eu conto de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tem um Vav. E conto novamente 7. E tem o outro Re. O tetragrama. O que isso está falando para mim e para você? Que a Torá, gente, nos leva ao Eterno. A Torá revela o Eterno. Ela nos conduz. Techuvá é retorno ao Eterno, é se voltar para Ele. Então você tem uma coisa que não pode ser, gente, uma coincidência. Por que aqui você fala tem uma falta de um aqui, é 49 só, que não é no 50º? Por quê? Por que 50? Por que no 50º eu tenho Torá? 50º Torá, 50º Torá. Porque foi no 50º dia depois da saída do Egito que o povo recebeu a Torá. Foi entregue no Monte Sinai. Mas por que então aqui não é no 50º? É no 49º. Os 49 dias são o tempo do deserto ali, o tempo de caminhada ali no deserto até receber a Torá. Só que Deuteronômio, lembra que esse livro é uma repetição? É uma cópia? Então aqui não relata o que? O dia da entrega. A entrega já foi dada. Tá ok, gente? Então só por esse... 7. Por que 7? 7 é a perfeição, a plenitude, o completo, o pleno, vinculado ao nome do Eterno. Deu para entender isso aí, gente? Sequências. Vamos para o próximo? Faz a nossa hora 6. Esse é o terceiro, tá? Vamos para o quarto. Gente, não vai dar tempo, não. O quarto método dentro do Soto, para você descobrir os mistérios. Palavras, vou botar assim, Natália. Palavras distintas, ou melhor, diferentes, mas com formação igual ou parecida. Ou melhor, tem palavras que elas são diferentes uma da outra.
Só que a formação dela, né, a forma que ela é escrita, ou é igual ou é parecida. Vou dar exemplo para vocês aqui. A palavra, essa palavra aqui, vou botar aqui assim, e vou botar aqui do lado, essa aqui. Qual a diferença? Só o final. É, a última vez. A última letra. Qual a diferença que tem aqui? O Dalit. A diferença é só um tracinho aqui, gente. Só um orelhinho. Só isso aqui, ó, que aqui não tem. É a única diferença. Então, uma pequena diferença. Por isso que eu botei iguais ou parecidas. Mas é uma palavra muito parecida. A formação dela é muito parecida. Essa aqui, vou até botar aqui para você conseguir ler. Essa palavra quer dizer outro. E essa palavra, errado, quer dizer um. Estou quase avançando. Por que eu estou falando isso aqui? Então são palavras, vamos lá, vamos devagar. São palavras que são parecidas, a sua formação, a forma de escrever é muito parecida. Ela pode fazer você confundir. Ok? Gente, fazer você ter a possibilidade de confundir, muitas vezes é uma forma didática do Eterno de chamar a atenção. Sabe por quê? Eu estava pensando nisso na semana. Se existe uma situação que tem um risco de um erro maior, eu vou ficar mais atento àquilo. Aquilo vai me chamar mais atenção. Se alguém falar assim, ó, vai passar aqui um rapaz aqui, mas ele passa correndo, hein? Ele está sempre de camisa amarela, ele passa aqui correndo, você tem que encontrar ele porque ele vai te entregar um negócio. Aí você vai ficar muito atento. Agora, você vai passar um cara aqui, aí você vai distrair e tal, e vai perder aquilo. Então, muitas vezes, essas coisas surgem, exatamente porque o Eterno quer chamar, ele quer que você esteja atento àquilo. Então, ele bota a possibilidade de um erro para que você venha estar muito mais atento àquela situação. Então, ele quer que você esteja atento a isso, ó, que ele é um. Ele não é outro qualquer. Ele não é como qualquer outro. Ele é um. Ele é o. Entendeu? O que acontece aqui? Você vai ver isso, como que no judaísmo eles fazem para chamar a atenção disso aqui. Né? Dentro do Shema. A gente vai mostrar o Shema. Mas deixa eu botar outro exemplo que eu coloquei aqui, gente, foi o exemplo de ontem. A palavra morachá, que quer dizer herança, e a palavra miorasá, que quer dizer noiva. Então são palavras que são o quê? Parecidas. A única diferença de uma para outra aqui é que miorasá é com aleph, a segunda letra, e morachá é um vav, que tem lá. Mas a pronúncia, quem escuta, né, a pessoa que não é tão atenta, morachá, morasá, a pessoa vai achar que é a mesma palavra. Entendeu? Então, mais uma na verdade é herança e outra é noiva. Para que fez isso nesse contexto aqui? Para que você aprenda, que você entenda que a forma de se tratar a herança, aquilo que o Eterno dá, e ele diz que a Torá é herança, ele identifica a Torá como herança, a forma de você tratar a Torá, a palavra, não é como um bem qualquer, um patrimônio qualquer, mas como se trata uma noiva. Então essa é a relação que se faz. Até um exemplo disso, o Shabbat. O Shabbat é visto como noiva, e é uma herança que o Senhor nos deu. É uma instrução. E é um mandamento. É herança para o povo. Com certeza, com certeza. Algumas pessoas até confundem, levam para o lado místico, como se fosse a noiva, uma pessoa, mas não. É a relação que você tem que ter com o Shabbat. Eu tenho que ter, amar o Shabbat como se ama a noiva. Me deleitar no Shabbat como se deve se deleitar com sua amada. Então essa é a relação que se faz aqui. Por isso há todo um preparo para receber o Shabbat. Você recebe o Shabbat de qualquer jeito. Não se recebe a sua amada de qualquer jeito. É isso aí, a relação está sempre sendo trabalhada aqui. E aí eu vou pular o ponto 6 aqui. Não, tenho 5 ainda. 5. Tem palavras distintas
que tem a sonorização equivalente a que eu pulei aqui embaixo. Eu falei em oração, já fui para o ponto 5 aqui. O ponto 5 que eram palavras distintas, com sonorização igual, parecido. Palavras distintas, mas o som é parecido. O som é parecido. Esse é o quinto ponto. O exemplo de cima, na verdade, era a palavra Herut e a palavra Harut. São escritas iguaizinhas. Está aqui em cima, palavras distintas, só que a sua escrita, a sua formação é igual. Você tem Harut, essa palavra aqui, ó. Ela pode ser Harut ou pode ser Herut. As duas palavras são escritas do mesmo jeito, só que são palavras diferentes. Harut é entalhado e Herut, liberdade. E como que a gente vai saber quando é entalhado e quando é liberdade? O contexto. Quando eu ler o contexto, eu vou saber se ele está falando de uma coisa entalhada ou se ele está falando de liberdade. Entendi. Mas há quem diga que em algumas situações a pessoa, por não entender a mensagem, pode acabar errando. Isso acontece na nossa tradução. Sim. As pessoas que viram uma palavra ali, que é formada igual, a sua formação é igual, mas existem palavras com formação igual, mas distintas, e a pessoa vai começar a raciocinar nos dias de hoje com o pensamento de hoje, para não é possível, aqui deve ser essa palavra aqui. Um exemplo é quando a mulher de Jó foi orar, né? Aí o pessoal traduz lá, amaldiçoa o seu Deus e morre. Na verdade, ali a palavra não é amaldiçoa, é abençoa o seu Deus e morre. Mas por que traduziram para amaldiçoa? Porque a pessoa não consegue entender. Como assim, abençoa seu Deus e morre? E aí cai na pele da mulher. A mulher de Jó não presta mais, porque ela mandou Jó amaldiçoar o Deus dele e morrer. Quando na verdade ela está falando abençoa, ela está dizendo, faça uma brahá. Porque faz parte da cultura judaica o quê? É agradecer a Deus por tudo. Quando começa a comer, quando termina de comer, quando vai no banheiro, defecar. Agradece a Deus porque todos os seus orifícios estão funcionando perfeitamente. Porque é isso mesmo, gente, oração. Porque se os orifícios não estivessem funcionando, eles iam morrer. Então eles reconhecem a perfeição do funcionamento do corpo e agradecem a Deus até por isso. As mínimas coisas, lembra de nós? Os mínimos detalhes, né? Dando valor às coisas pequenas que a gente passa direto e não valoriza muitas vezes, né? Então eles ensinam isso. Então acaba errando na tradução. Por exemplo, diz que a Torá, né, lá em Êxodo, se me falha a memória, deixa eu ver se eu tenho texto aqui. Tem. Em Êxodo 32:16 usa a palavra entalhado. Entalhado. Os mandamentos foram entalhados em tábuas. Então a palavra lá está entalhada. Só que a palavra lá pode ser Harut ou pode ser Herut. Não podia ser que a Torá é liberdade em tábuas? Não podia ser? E tanto podia ser, que eu até acredito que seja, a tradução correta seria liberdade, porque Tiago fala isso. Tiago lá, depois você anota e vê. Tiago 1:25 e Tiago 2:12 fala da liberdade, a lei da liberdade. A Torá da liberdade. Então ele cita essa expressão da Torá da liberdade. Ok, gente? E eu vou parar no próximo ponto aqui agora, só para poder fazer uma relação com isso aqui, ó. Que eu fiz aqui, ó. Isso aqui, ó. Porque você tem uma outra forma dentro da cultura judaica que eles fazem ao escrever a Torá. Eles utilizam um método de maximização ou minimização. O que é isso? Existem textos que eles aumentam o tamanho da letra. Você já sabe que a letra em hebraico ela tem um padrão normal. Em hebraico você não tem letra maiúscula e letra minúscula. Nem a gente tem no português. Você tem o mesmo padrão de tamanho para todas as letras. Mas aí, eles ao escreverem algumas palavras, eles usam uma letrinha pequena. Um exemplo, Vaikra, que a gente leu aqui. Se você pegar a palavra Vaikra, você vai ver que a última letrazinha de Vaikra, o Aleph, está diminuindo, está pequenininho. E é isso que eu vou mostrar. Existe um segredo nisso aqui. Por que eles fazem isso? Porque no caso de Vaikra, que quando vai dizer
o texto lá diz, e chamou o Eterno Moshe, né? Diz que o Eterno chamou Moshe. Então, diz que Moshe, ele era muito humilde, e por ser humilde, ele se sentiu constrangido em escrever que o Eterno chamou ele. A pessoa falando assim, eu sou chamado, eu fui chamado. Então ele, na sua humildade, quis mudar essa palavra. E aí o Eterno falou, não muda não. Mas eu vou permitir que você coloque esse Aleph pequenininho, para demonstrar a sua humildade diante desse chamado. Então você tem um Aleph ali pequenininho. Mas o que eu queria chamar a sua atenção, dentro disso, é no Shema. Né? Dentro do Shema, que é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, se você pegar o original, começa com Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. A primeira palavra é Shema. Então o sexto ponto aqui é maximização, max e minimização. Então você tem a primeira palavra aqui do Shema, que é o Shema. E aí aqui eu vou fazer assim, maior, né? Porque quando eles escrevem Shema, aqui no Deuteronômio 6, eles fazem isso aqui, ó. Eles fazem essa letra aqui maior do que a letra normal. Tá vendo? O padrão seria esse aqui, ó, esse tamanho aqui, ó. E a última palavra é a palavra errado. Que até que a gente usou ali, ó. E aí o Dalet aqui, eles fazem um tamanho maior. Por que eles fazem isso? Por que eles aumentam essa letra e aumentam o Dalet? Dentre todas as explicações, a mais importante que você tem aqui nesse Shema, né, é que a palavra errado, ela não pode ser confundida com outro. Ele quer chamar a sua atenção que há um só Deus. E quando ele fala de Shema, ouve, porque a outra palavra que é parecida com Shema, né, que no caso é com Aleph, na verdade é talvez. É a palavra talvez. Ou melhor, é talvez eu possa ouvir ou não, talvez eu ouça, ou é ouça? É ouça. Então, para que a pessoa consiga perceber isso e dê atenção a isso, que tem que ouvir e que ele é um, ele não é outro. Que você tem que ouvir, você não pode, talvez você ouça, você tem que ouvir e que ele é um. Então, são formas que a gente tem na Torá que você vai descobrir o quê? Revelações. Mas isso só indo para o original. Tá bom, gente? Eu não consegui fechar, então na próxima aula que a gente tiver, a gente continua aqui, dando aqui esses pontos, essas formas dentro do Sodom, né? São métodos, são ferramentas para você descobrir as revelações dentro da Torá. Tá bom, gente? E aí depois a gente trabalha os textos e começa a ver isso dentro dos textos. Amém? Que Deus te abençoe. Amém.